Olá, muito boa tarde. Estamos aqui mais uma vez no programa Saúde em Dia. Hoje, segunda-feira, 6 de outubro de 2014, às 17h35. Isso só é possível aqui na Web TV São Caetano, onde nossa cidade é o canal. Programa Saúde em Dia só é possível graças a vocês, internautas. Tá? Então, a partir de agora, todos vocês, comecem a clicar na tecla Participe e comecem a mandar suas perguntas. Tá? E que nós vamos falar já já sobre qual assunto que nós vamos inserir aqui no nosso programa de hoje, tá bom? Bom, primeiro boa tarde, e no programa de hoje vamos falar de um assunto que os pais devem ficar atentos, a obesidade infantil, que é a Semana da Criança, né? Então nós estamos lembrando aqui da obesidade infantil, que é um dos maiores desafios do século XXI. Dados da Organização Mundial da Saúde revelam que em todo o mundo, 1/3 das crianças de 6 a 9 anos está obesa ou acima do peso. No Brasil, 1 em cada 3 crianças sofrem com a doença. Para falar mais sobre esse assunto, recebo a endocrinologista infantil e pediatra Juliana Gaiotti. Boa tarde, doutora. Boa tarde, doutor Pavinho. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço, e agradeço muito você ter se prontificado a vir aqui, tá bom? E se dispôs a nossa produção para vir aqui pegar e falar com os nossos internautas. E comigo, tá bom? Obrigada, à disposição. Muito obrigado. Seja muito bem-vinda aqui Obrigada. com a gente, tá bom? Então, internautas, obesidade infantil, a partir de agora, teclem, participe, mande suas perguntas que eu transmito à doutora Juliana imediatamente, tá bom? A partir de agora não tem doutor, doutora, nada, tá bom? Tá certo? Então, a partir de agora você, tá bom? Tá certo? Juliana, me fala uma coisa, como definir obesidade? É difícil, eu acho, né? Numa criança, né? Em um adulto eu até imagino ser um pouco mais fácil. Mas numa criança, como dizer uma obesidade? Porque a gente fala assim sempre, você está mais gordinha, mais magrinha, mais gordinha, mais magrinha. Mas o que é, do ponto de vista médico, como definir obesidade e como é que ela pode ser considerada uma doença? Bom, nós temos alguns meios para a gente definir obesidade e sobrepeso na infância, mas o mais usado é o que a gente chama de IMC, Índice de Massa Corpórea, que é uma relação que a gente faz com o peso e a altura da criança. Em criança, então, isso depende muito da idade, da altura e do peso dela. Então, nós colocamos em gráficos de crescimento, tanto para meninos e para meninas, e através desses gráficos de crescimento, o gráfico de IMC, nós determinamos se a criança tem um peso normal para altura e idade, se tem sobrepeso, obesidade ou uma obesidade grave. Outros meios que nós temos, mas que já são de maiores custos, não dá para a gente fazer na nossa rotina, é a densitometria, a bioimpedância, então são outros meios menos usados. Exames. Isso, exames. Aí já são complementares. Que são menos usados. Aí já não é o dia a dia. Não é o dia a dia. Já é uma segunda etapa. Isso. Perfeito. Tá. Então, quer dizer, não é só a mãe ou o pai ou alguém chegar e falar, gordinha ou isso, quer dizer, não é isso que define. Quer dizer, se os pais tiverem alguma dúvida, busque o auxílio médico, não é isso? Isso, do pediatra, do endocrinologista infantil. Não vão no balcão de farmácia pedir um remédio que não é por aí, não é verdade? Isso. Tá certo. Só vou pedir remédio quando o pediatra ou o endocrinologista passar, não é verdade? Exatamente. Quais as causas da obesidade, doutora? E qual seria a prevalência da obesidade infantil, né, na população brasileira? Existe, assim, uma pesquisa recente, tipo 2013, 2014, que poderia falar mais sobre esse assunto, para a gente se inteirar mais sobre isso? Sim, nós temos dados de 2014 mesmo, que são alarmantes até, que 39% das nossas crianças têm sobrepeso ou obesidade. A grande maioria sobrepeso, mas nós estamos vendo que todas essas crianças com sobrepeso estão evoluindo para a obesidade. Então, são dados importantes. Nos últimos 40 anos tem aumentado drasticamente esses valores de sobrepeso e obesidade na infância. E a causa maior da obesidade infantil hoje, então, é pelos hábitos, né, hábitos alimentares, a inatividade física, o sedentarismo. Então as crianças passam muito tempo somente na televisão, nos eletrônicos, não tem mais meios até para fazer uma atividade física, até pela insegurança, né? Antes as crianças ficavam mais na rua, brincavam mais na rua, hoje ficam muito dentro de casa, por falta de tempo dos pais, às vezes não tem como levar para uma atividade física. E também uma das coisas principais é a alimentação da criança. Então 95%
da obesidade, sobrepeso infantil, a causa é hábito de vida. Então, erro alimentar e inatividade física. Os outros 5% lá é que tem relação com algum distúrbio hormonal, alguma síndrome genética, uso de medicamentos. Então, é a minoria. Então, a gente sempre pensa primeiro na questão de hábito de vida, para depois, né, conversando com o paciente, a gente ver se tem que ir para outros diagnósticos. Só falou de duas coisas aqui que é importantíssimas, eu achei. 39, 40% praticamente da população brasileira de crianças obesas. Isso aí é sobrepeso alarmante. E obesidade. Sobrepeso e obesidade. E a segunda coisa é exatamente isso, uma diferença entre o sobrepeso e a obesidade. Quer dizer que então, a diferença entre um sobrepeso e obesidade seria que sobrepeso é um estágio anterior à obesidade. Anterior à obesidade. É só isso, né? Isso. Quer dizer, é só uma definição. Isso. Então, quem lê isso aqui, ó, que internautas, quem lê sobre sobrepeso e obesidade em revistas, os internautas aí em relação, tá, aos computadores e tudo mais e tal, os dois, a tendência é estão mais gordinhos, precisam de tratamento. Exato. É isso, doutora? Isso, tá? Quer dizer, é bom até tratar no sobrepeso para não chegar na obesidade. Não chegar na obesidade, não é que traz mais riscos ainda para a saúde, né? E como saber a origem? Se é uma origem genética, hormonal, ou por excesso de ingestão de alimentos? Existe isso mesmo? Existe. Então, isso vai ser feito no consultório, né? Tá. Então, uma boa conversa com o paciente, fazer um diário, um recordatório alimentar do paciente detalhado, né, do quanto o paciente come de cada coisa, quantidade, como é feito, como é preparada a alimentação, os horários, então horário, quantidade e a qualidade do que come, o recordatório de atividades físicas, tudo isso. E também com o exame físico a gente pode então ser arremetido para outras coisas, como algumas doenças hormonais, doenças genéticas, mas sempre lembrando que isso é a minoria, né? A minoria são causadas por algumas doenças, a obesidade e o sobrepeso causado por alguma doença. Então, existe uma porcentagem disso? Então 95% é causa exógena, que a gente chama, é por ingestão de alimentação erroneamente. 5% as outras causas, todas juntas, né? Tanto as hormonais, genéticas, medicamentos, nesses 5%. E é bom lembrar também que num consultório em relação à pediatria, à endocrinologia e infantil, o papel dos pais é preponderante, né? Sim. Quer dizer, se houver uma não menção de alguma coisa pelos pais, leva a um erro de diagnóstico através do profissional. Exatamente. É verdade? Que às vezes os pais ficam até um pouco envergonhados de falar, né? Tudo que realmente deixa a criança comer, mas isso é importante para a gente fazer diagnóstico e conseguir tratar corretamente. Senhores pais, pelo amor de Deus, levou no médico, é para falar a verdade, tá? É uma questão de pegar, ter uma relação médica. Na nossa faculdade, nós falamos muito em relação, nós tínhamos aula de relação médico-paciente, né? Então você tem que, como padre na igreja, se você não pegar e não confessar tudo, não adianta, vai dar problema, não é verdade? Exatamente. E como identificar, então, quando a obesidade é causada por distúrbios psicológicos? Também existe isso? Também existe. Os distúrbios psicológicos levam a uma hiperfagia, que a gente fala. Então, alguns distúrbios fazem a criança comer mais por ansiedade, por algum distúrbio assim mesmo. Mas eu acho que isso tem que ser feito, o diagnóstico, com um grupo multidisciplinar. Assim como a obesidade tem que ser tratada com um grupo multidisciplinar, tem que ter um psicólogo junto para ajudar nesse diagnóstico. Entendi. O fato de uma criança ser mais pesada ao nascer, que isso sempre as mães geralmente falam isso, puxa, eu tive um bebê e meu bebê nasceu com tantos quilos, 3,5 kg, 4 kg, 5 quilos, tal, né? Aumenta a probabilidade dela lidar com sobrepeso ou obesidade na infância? Não, na verdade é o contrário, né? Não, as crianças que nasceram pequenas para a idade gestacional, elas têm uma maior chance de ter sobrepeso, obesidade no futuro, tem uma maior chance de síndrome metabólica, né? Que inclui, além da obesidade, o diabetes, dislipidemia, que é o colesterol alto, triglicérides alto, risco cardiovascular. Então, as pequenas para a idade gestacional têm essa maior propensão. Nossa, puxa vida, olha, ao contrário também do que se pensa. Tá vendo, pessoal, como é importante? Busque o seu médico de confiança, por favor. Isso é importantíssimo, busquem.
Pode ser a Juliana, pode ser o Ângelo, pode ser o Zezinho, o Luizinho, o Guinho, pode ser aquele que vocês quiserem, mas vão ao médico. Isso é muito importante, né? Isso é importante, isso é importante. Tá. No terceiro trimestre da gestação, eu ouvi dizer, as más línguas me disseram que é muito importante o terceiro trimestre da gestação, ou seja, no final, né? Então nós temos terceiro mês, sexto mês, e daí para frente, né? Que seria o sexto, sétimo, oitavo e nono mês, né? Por que ele é tão importante assim em relação à obesidade infantil? Acontece alguma coisa nessa gestação que pode propiciar algum comportamento em relação ao organismo? Então é verdadeiro isso que você ouviu. O terceiro trimestre é um dos períodos críticos para a formação de células de gordura na criança. Então, se a mãe tem uma ingestão muito grande de gordura, de alimentos inadequados nesse terceiro trimestre, vai haver uma maior produção de célula de gordura no bebê. Então, ele já nasce com um maior número de células de gordura. E esse número de células de gordura depois não são eliminados. O que é depois, mais para frente, que pode diminuir a quantidade de gordura dentro da célula, mas a célula já formada, ela permanece. Então, esse é um dos períodos críticos de formação de célula de gordura. Então, não se fala só para a gestante não ganhar tanto peso por conta do diabetes gestacional, por conta da saúde dela, mas do bebê e do futuro dessa criança também. Uma mãe diabética, ela pode gerar um bebê grande. Ao nascer, tá? Esse bebê grande ao nascer também é inversamente proporcional do mesmo jeito que a senhora falou agora há pouco, não? Não, aí ele, na verdade, ele nasce maior, né? Porque a mãe diabética produz uma maior, por conta da insulina, num período que ela produziu mais, ele nasce maior, tanto que ele tende depois a ter hipoglicemia depois que nasce, mas depois disso é normal. Passa a ser normal. Tudo normal. Perfeito. Tá. As crianças obesas são propensas a desenvolver doenças metabólicas e cardiovasculares? São propensas, e essa é uma das nossas maiores preocupações. Porque hoje a gente sabe, a maior causa de morte no Brasil, no mundo, são as doenças cardiovasculares, né? E tudo isso vindo por conta de obesidade e outras coisas como tabagismo associado. Então é uma causa muito importante. A gente sabe que tem um risco de doença cardiovascular mais precoce. As crianças, quanto mais cedo entrarem no sobrepeso e na obesidade, maior risco então de colesterol alto e triglicérides alto, acumulando isso nas artérias, né, que são as placas de ateroma que a gente chama, que levam a maior risco de infarto, de AVC. Essas crianças vão ter mais risco de diabetes tipo 2. E várias outras complicações da obesidade. Elas têm complicações ósseas, complicações dermatológicas. Eu acho que uma complicação importante de se dizer também é a complicação psicossocial. Hoje em dia as crianças têm sofrido muito bullying na escola, elas se isolam por conta disso, elas não praticam alguns esportes, né, por conta da obesidade. Então são crianças que têm se isolado mais, são crianças que têm entrado mais em depressão. E então são complicações tanto da parte metabólica, tanto até o número de câncer, né, que tem aumentado por conta de obesidade, e a parte psicossocial. Acho que são muitas as complicações da obesidade. Inclusive, eu tenho recebido muito em consultório crianças na parte ortopédica. Isso. Tá? Com dores mesmo, sabe? Quer dizer, você vê que a obesidade, ela ocasiona, ela é multidisciplinar mesmo, né? Mesmo. Porque ela ocasiona uma série de problemas em relação. Web TV São Caetano, onde nossa cidade é o canal. Programa Saúde em Dia, eu, doutor Ângelo Pavinha, mais de 30 anos, médico aqui em São Caetano, com a doutora Juliana Gaiotti, não é isso? Tá? É especialista em obesidade infantil, tá? Endocrinologista e pediatra, endocrinologista infantil e pediatra. Vamos para um breve intervalo, um minutinho e voltamos já já. Não saia daí, hein? Apontem os dedinhos aí, hein? Olha, mande suas perguntas, porque agora, a partir do segundo bloco, perguntas de vocês. Eu já vi que já tem uma aqui. Parece que a Camila mandou uma pergunta agora há pouco, que eu já andei vendo aqui, tá? Já vou transmitir já já. Até já. Um minutinho. Estamos aqui já já. Tchau.
Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. Semana da Criança, uma programação especial aqui na Web TV São Caetano. Na segunda, a obesidade infantil é o tema do Saúde em Dia, com Dr. Ângelo Pavim e Daniel Pastorim destaca os direitos da criança no Dias Melhores. Terça, Gustavo Baena recebe no Aqui São Caetano crianças da cidade que vem se destacando em todo o país, na educação, nas artes e no esporte. Quarta, Crianças Prodígio dão um show no assunto de mulher com a doutora Silvia Petrelli e no Recanto Sertanejo com Wilson Caboclo. Quinta, Anali Xavier mostra a importância da ecoterapia para a recuperação de crianças na Casa dos Bichos. E a dubladora de uma personagem que encantou gerações fala sobre sua carreira no Loucos por Flashback com DJ Ed. Para fechar a semana, Savoizinho assume os trabalhos no Sem Limites. Convidados especiais, temas do universo infantil e os cuidados com nossos filhos. De 6 a 10 de outubro, a criança é o foco, aqui na Web TV São Caetano. Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. Web TV São Caetano, onde nossa cidade é o canal. Programa Saúde em Dia. Eu, doutor Ângelo Pavim, e aqui comigo, doutora Juliana Gaiotti, tá? Especialista em obesidade infantil, tá? Endocrinologista infantil, tá? E também pediatra. Nós paramos aqui, agora nessa semana da criança, com uma pergunta de eu ia falar telespectador, não é, tá, do internauta, tá? É Camila Queiroz. Camila Queiroz está perguntando, tá? Obrigado, Camila, por você estar interagindo com a gente, tá bom? Meu filho de 3 anos come vorazmente tudo que lhe é oferecido. Devo me preocupar? Camila. Boa tarde, Camila. Obrigada pela pergunta. Deve se preocupar no sentido de procurar uma orientação. Então, se ele come ferozmente, até pela palavra que ela usou, dá a impressão que é o tempo todo comendo, né? Precisa de uma orientação, sim. Até porque ele vai adquirir desde agora, novinho, desde os 3 anos, né? Que ela falou que 3 anos. Ele vai adquirir esse hábito de sempre estar comendo em grande quantidade, e quanto mais tempo ele tiver esse hábito, mais vai ser difícil de tirar. E então agora é hora de orientar, agora é hora da família toda até ter um hábito saudável para ele começar a ter os horários certinhos de comer, para ter as coisas adequadas para comer. Então acho que precisa de uma orientação, precisa saber direitinho como que é esse ferozmente que ela está falando para ela ter uma orientação. Mas pelo que ela falou, realmente acho que precisa de uma orientação aí. E Camila, a doutora falou uma coisa fantástica, é a família, tá? O tratamento é para a família, não é para o filho. Tá? Quer dizer, existe alguma coisa errada com a família. Então isso é muito importante. Busque seu médico de confiança. E é importante, acho que dizer também que às vezes a família tem lá em casa aquele monte de coisa estocada. Então vai lá, faz a despesa, tem 20 pacotes de bolacha recheada, 20 pacotes de salgadinho, litros de refrigerante. Para a criança, vendo tudo isso, é difícil não ir pegar, buscar por aquilo, porque é uma coisa gostosa, dá prazer para ela. Ela fica, a criança às vezes fica muito tempo dentro de casa, e então aquilo lá está aos olhos dela, então ela vai querer. Uma coisa importante é não ter esse estoque de alimentos. Comprar dia a dia. Isso, conforme vê no final de semana. Necessidade, comprar nada, não ter isso, porque é um fator de ansiedade para a criança saber que tem tudo aquilo, e às vezes falar não pode comer isso, mas tem em casa, é um fator de ansiedade muito grande para as crianças. No intervalo, nós estamos conversando aqui sobre os pais obesos, ou um dos pais obesos, né, e a criança obesa. Existe uma relação disso, doutora? Existe. Então, quando a criança tem um dos pais obeso,
ela tem uma chance de 40% de obesidade. É alta, hein? É alta. Alta. E quando os dois pais, o pai e a mãe são obesos, ela tem 80% de chance. Então, dobra. Dobra. Até mesmo porque se os pais são obesos, é porque tem um erro em casa, tem um erro alimentar na família, no hábito de vida. Então essa criança vai adquirir esse hábito e vai seguir isso dos pais. E as crianças que não têm nenhum dos pais obesos têm 7% de chance de obesidade. Puxa vida, quer dizer, de qualquer forma a criança hoje está inserida num contexto de 7% de chance, ela começa de 7, não de 0. De 7. Ana Firmino, do bairro Barcelona. Ana Firmino, tá? Um pré-adolescente, obrigado Ana, obrigado por você estar com a gente, viu? Um pré-adolescente gordinho pode ficar esbelto depois de entrar na puberdade? Boa tarde, Ana, obrigada pela pergunta. Depois que entra na puberdade, então depois de um período de puberdade, existe aquela fase do estirão. Então é uma fase que aumenta bastante a velocidade de crescimento do adolescente, né? Então ele cresce bastante. Por estar crescendo bastante, ele acaba diminuindo o IMC, o índice de massa corpórea. Ele está ganhando mesmo uma quantidade de peso, mas está crescendo muito mais rápido. Então é aquela fase que os adolescentes afinam, né? Só que se continua com o hábito errado de alimentação nesse período do estirão, a hora que parar o crescimento, ele volta a engordar. Engordar de novo. Né? Então, na verdade, é só um período que ele vai conseguir ficar com menos peso por conta da velocidade de crescimento dele, mas terminando o estirão, terminando o crescimento, se continuar com a mesma alimentação errada, vai ganhar peso. É aparente, né? É uma coisa aparente. Se não intervir, também vai ter problema. Então, esse outro período do estirão é um outro período crítico como aquele do terceiro trimestre. É um outro período em que as células de gordura estão sendo formadas também. Então, é importantíssima a alimentação nesse período, porque a gente vai produzir células novas de gordura se a ingestão for aumentada. Poxa vida, tá. Quais as estratégias, então, essenciais para se prevenir a obesidade infantil do nascimento aos 5 anos de idade? Existe isso? Existe. Então, na verdade, como a gente falou, na verdade, desde antes do nascimento com a alimentação da mãe. A partir do nascimento, então, importante, leite materno exclusivo até os 6 meses, previne a obesidade, o leite materno exclusivo. A não introdução de alimentos sólidos antes dos 4 meses. Então, hoje, até as mães que por algum motivo não podem amamentar, a partir do 6º mês somente que a gente começa a alimentação complementar. E a alimentação que a gente começa, então, a partir do 6º mês, que deve ser uma alimentação bem orientada pelo pediatra, né? Com os alimentos, os legumes, as leguminosas, a quantidade de carboidrato, a carne, tudo tem que ser bem orientado. E lembrar que depois de 1 ano, quando a criança começa com a alimentação da família, que para ter a alimentação da família, a família tem que ter uma alimentação adequada, né? E não é raro, então, a partir de 1 ano de idade ou até antes, a introdução de bebidas doces para as crianças, né? Então, aquelas bebidas açucaradas, os sucos. Então, as crianças hoje ingerem uma quantidade muito grande de suco, até de refrigerantes, né? E já introduz outros alimentos doces, como os iogurtes, todos esses alimentos com um alto teor de açúcar, de gordura, antes até dos 2 anos de idade, né? Então, esse é um período crítico também, que tem que a família ter uma alimentação saudável para a criança seguir isso daí. E a partir de então também saber que a criança não é proibida de nada, né? A criança vai ter uma vida social, que alguma vez vai no fast food, vai comer o seu doce, vai numa festinha, vai tomar o refrigerante, mas o que precisa é ensinar para a criança que existem os momentos para isso, e que isso não é uma rotina, todos os dias eu vou comer guloseima, tomar o refrigerante, tomar a bebida doce. Então, isso que é importante a gente ensinar para as nossas crianças. O fast food tem que ser exceção, não a regra, né? Isso, exatamente. O que se ensina hoje exatamente a propaganda e que aquela massificante e tudo mais, tá, que é exatamente o contrário, né? Exatamente. O fast food, se deixar antes dos 2 anos, você já está no McDonald's com a e não família toda. Não é raro isso, é comum.
Temos outra pergunta, Daiane Bandeira. Daiane, obrigado Daiane, tá? Obrigado por você estar colaborando com a gente, tá bom? A obesidade atrapalha no crescimento e desenvolvimento da criança? Daiane. Daiane. Né? Boa tarde, Daiane, obrigada pela pergunta. A obesidade pode atrapalhar no sentido de que hoje em dia as crianças, por conta da obesidade, têm entrado mais cedo na puberdade, né? Então são crianças que começam os caracteres sexuais, né, mama, pelos pubianos, tudo antes do tempo, antes de como era antigamente, e acabam as meninas menstruando mais cedo, os meninos tendo o final da puberdade mais cedo e acaba interferindo na estatura final. Então, quanto mais cedo se menstrua, termina a puberdade, tem um risco aí de ter uma estatura um pouquinho menor do que a prevista. Então, as crianças têm entrado mais cedo em puberdade por conta também da obesidade, uma das causas. Perfeito. Então, como os pais, eles podem ajudar os filhos a perder peso ou a manter um peso saudável? Então, uma coisa importante é isso, que tem que pensar que o tratamento é para a família, né? Então, não adianta pegar e falar, você não pode comer isso, você não pode beber aquilo, você não pode fazer isso. Na verdade, é a família. A família tem que ter toda ela uma alimentação saudável. Então, primeiro, essa consciência. Segundo, procurar uma equipe multidisciplinar, com um médico, seja o pediatra, seja o endocrinologista infantil, para orientar a alimentação dessa criança, né, e diminuir então o consumo dos industrializados, embutidos, bebidas doces, fast foods, né? Então precisa dessa orientação de como fazer isso, precisa de uma orientação alimentar certa, sem restrições muito importantes, porque a criança está em fase de crescimento. Se ela tiver uma dieta muito restritiva, vai também interferir no crescimento dela. Ela precisa de um educador físico, né? Seja o professor de educação física da escola, alguém que a família, né, conseguir. Ela precisa de uma atividade física que seja bem orientada. Então hoje a gente sabe que o ideal é que as crianças façam de 3 a 5 dias por semana alguma atividade física, seja ela caminhada, natação. O que é importante saber também é que tem que ser uma coisa que a criança goste. Não adianta a criança não gosta de natação e eu imponho a natação. Ela não vai querer, não vai durar um mês, ela vai querer sair, não vai dar certo isso daí. E o tratamento psicológico também. Então, todos esses profissionais juntos, né, que vão propiciar. E outra coisa importante, tentar diminuir o sedentarismo das crianças, não só no sentido de fazer mais atividade física, mas diminuir as atividades tão paradas, como hoje as crianças ficam muito mais de 2 horas no videogame, na televisão, nos eletrônicos. Então, acima de 2 horas por dia na televisão, nos eletrônicos, é considerado sedentarismo. Então, isso é uma outra coisa importante. As crianças pararam de se mexer para ficar parada mexendo nessas coisas e comendo enquanto isso, né? Temos uma outra pergunta, Carlos Afonso, é de São Mateus, São Paulo, tá? Obrigado, Carlos, tá? Obrigado pela pergunta. Meu filho está obeso e não quero ouvir falar em regime. Como devo agir? Boa tarde, Carlos, obrigada pela pergunta. Talvez a primeira coisa seja tirar a palavra regime, né? Porque isso é uma tensão para a criança, falar, vou ter que fazer regime, né? Então parece que vai ter que parar de comer, vai passar fome, vai passar vontade. Precisa falar que nós vamos procurar uma ajuda para a gente saber no que a gente pode mudar, o que a gente pode adequar a alimentação, o que está errado para a gente mudar, né? Uma coisa que eu sempre falo para os pacientes é, você não vai ficar proibido de nada, né? Então não pode falar para o paciente, você não pode comer isso, né? Então o paciente adora comer o chocolate e vai chegar no consultório e falar, você não pode comer chocolate, não volta nunca mais, não volta nunca mais. Então precisa de alguém que consiga falar com um jeitinho, né? Fala assim, você come chocolates, mas você come 2 barras por dia. 2 barras é muita coisa. Será que dá pra gente diminuir para 1 por enquanto? Né? Então alguém que consiga ir conversando assim, né? Sem impor nada para a criança. E uma coisa também que dá muito certo é a criança falar o que ela pode fazer. Então, por exemplo, voltando para a barra de chocolate, come 2 barras grandes de chocolate.
Para quanto dá para você diminuir por enquanto? Quanto você acha que você consegue? Eu consigo comer 1,5 por dia. Então é isso que a gente vai fazer. Ela deu a sua limitação, isso. Entendeu? Não adianta falar, não, você não vai comer nenhuma. Não vai aderir ao tratamento, ou vai comer uma, sendo que, por enquanto, ele só consegue isso. Então, acho que a gente não pode ser extremamente rígidos no início, porque senão eles não vão aderir. E compensar, né? Aquilo que ela não conseguir diminuir em relação à dieta, você pega esse aumento em relação ao exercício. Né? Isso. Então existe um gasto maior de caloria que vai zerar em algum ponto, não é verdade? Exatamente. Perfeito. Eu gostaria de agradecer muito a sua presença aqui, doutora Juliana Gaiotti, endocrinologista infantil e pediatra. Muito obrigado pela sua presença, tá bom? E colocar para vocês que a partir de segunda-feira que vem, estaremos novamente aqui às 17h30 do programa Saúde em Dia, aqui na Web TV São Caetano, onde nossa cidade é o canal. Muito obrigado e até lá. Espero que vocês tenham gostado. Até lá. Tchau.